Isso nos permite ter uma imagem de Cristo. Lendas sobre uma imagem milagrosa. Tocar o rosto de Cristo e, então, gerar uma imagem milagrosa. E se Leonardo da Vinci tivesse escondido uma mensagem tão perigosa dentro da última ceia? Ela teve que esperar 500 anos para ser descoberta. Antes de revelarmos o que a IA descobriu sob a pintura mais famosa do mundo curta. E inscreva-se, pois, alguns acreditam que a igreja nunca quis que esses segredos fossem revelados. Às 3h da manhã, dentro de um laboratório de pesquisa em Florença, cientistas observavam incrédulos, enquanto um sistema de IA escaneava camadas ocultas sob a obra-prima de Leonardo da Vinci. O índice de confiança continuava subindo 67%. 71%, 78%. Então, subitamente a rede Neural detectou algo que nenhum ser humano jamais havia visto. Enterrada sob séculos de tinta, não havia um esboço, nem uma correção, mas uma escrita oculta tecida diretamente na geometria da própria última ceia. A mensagem estava codificada na famosa escrita espelhada de Leonardo, espiralando entre os discípulos em padrões tão precisos que só poderiam ser descobertos por inteligência artificial. Os pesquisadores afirmam que a estrutura se assemelhava a frequências matemáticas encontradas na natureza, desde galáxias até o DNA humano. E quando a IA finalmente traduziu o texto, o silêncio tomou conta da sala. Leonardo escreveu sobre a obsessão da humanidade pelo poder, a fé cega e a corrupção espiritual. Mas a parte mais arrepiante foi sua advertência. Segundo a tradução, ele acreditava que as gerações futuras se tornariam prisioneiras da ilusão, manipuladas por aqueles que controlam o próprio conhecimento. Durante séculos, as pessoas acreditaram que a última ceia era simplesmente uma obra-prima da arte. Mas agora, os cientistas acreditam que pode ter sido algo completamente diferente. Uma mensagem codificada para o futuro escondida, à vista de todos, por uma das maiores mentes da história. O homem que enterrou ideias. Eis o que aconteceu com Leonardo. Milhares de páginas de seus cadernos pessoais sobreviveram. Quase todas estão escritas em escrita espelhada. Uma caligrafia invertida que só se torna legível quando colocada contra um reflexo sobreposto, como taquigrafia inventada e desenhos geométricos. Pesquisadores ainda estão tentando decifrá-las 5 séculos depois. Alguns estudiosos argumentam que era simplesmente uma questão de conveniência para um canhoto que não queria borrar a tinta. Outros dizem que havia algo mais profundo por trás disso. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Este era um homem que enterrava ideias como outras pessoas trancavam portas, e ele tinha todos os motivos para isso. Leonardo viveu numa época em que a Igreja Católica detinha autoridade quase absoluta sobre o que podia ser conhecido, escrito e ensinado. Pensar de forma independente e questionar as Escrituras podia ser fatal. Galileu seria posteriormente colocado em prisão domiciliar por sugerir que a Terra girava em torno do Sol. Giordano Bruno seria queimado vivo em praça pública por propor ideias semelhantes. E Leonardo, já alvo de rumores por seu estilo de vida pouco convencional, e sua obsessão implacável por como o mundo realmente funcionava, sabia exatamente qual era o preço de dizer algo errado em voz alta. Leonardo não apenas estudou a perspectiva matemática, mas também observou como as cores mudam à medida que nos distanciamos e como a nitidez de algo se altera com a distância. Então, ele não disse isso. Ele pintou. E tudo o que ele pintou deveria permanecer oculto até que uma mente ainda não nascida viesse procurá-lo. A técnica ninguém entendia. Quando Leonardo começou a trabalhar na Última Ceia em 1495, na Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, ele tomou uma decisão que deixou seus contemporâneos perplexos. Em vez de usar o afresco, borne a técnica padrão de fixar o pigmento ao gesso úmido para que a tinta se tornasse permanente, ela inventou seu próprio método. Óleo e têmpera aplicados ao gesso seco. Cores mais ricas, detalhes mais finos, e a tinta começou a descascar da parede, quase imediatamente.
Em poucas décadas, o mural já estava se deteriorando. Durante séculos, os historiadores da arte descartaram isso como um dos raros fracassos de Leonardo. Mas eis o que quase ninguém destaca. Sua técnica incomum criou acidentalmente algo que um afresco tradicional jamais conseguiria camadas. Múltiplas camadas físicas distintas de tinta, empilhadas umas sobre as outras, de modo que as marcas em uma superfície inferior ficariam completamente invisíveis, vistas de cima. Uma mensagem escrita no gesso e depois pintada ficaria oculta não apenas de observadores casuais, mas de todos os restauradores, estudiosos e técnicos de Raio X que trabalham com equipamentos antigos. Pense nisso por um segundo. Se você quisesse escrever algo que pudesse lhe custar a vida, caso alguém visse, mas também quisesse que sobrevivesse tempo suficiente para que alguém eventualmente lesse, você precisaria exatamente de duas coisas: uma superfície que ninguém pensaria em raspar e um método de ocultação que não fosse detectado por nenhuma ferramenta existente em sua época. A técnica de Leonardo, por planejamento ou acidente, proporcionou ambas. Durante 5 séculos, o mural permaneceu naquela parede da refeitório. Monges faziam suas refeições sob ele. Soldados napoleônicos usaram o cômodo como estábulo. Em agosto de 1943, bombas aliadas arrasaram o claustro ao redor e apenas uma estrutura protetora, de sacos de areia, impediu que o mural fosse completamente destruído. Apesar de todos os olhares e instrumentos utilizados, ninguém conseguiu descobrir o que estava por baixo. Seria necessária uma máquina para finalmente revelar o que Leonardo havia escondido. A máquina da descoberta. Sejamos honestos sobre o que a ciência realmente comprova, porque essa parte importa. A Última Ceia tem sido alvo de estudos científicos aprofundados por imagem desde o final do século XX. Durante a histórica restauração, liderada pelo escritório Pinen Brambilla, Barcelona, entre 1978 e 1999, meticuloso trabalho de 20 humanos. Técnicas avançadas de imagem, incluindo refletografia, infravermelha e análise de raios-x, revelaram a superfície visível. Essas varreduras revelaram os desenhos originais, subjacentes de Leonardo. As alterações que ele fez durante a composição e detalhes ocultos sob séculos de sujeira e restaurações anteriores, feitas de forma grosseira. Em 2007, um projeto de digitalização capturou o mural com 16 bilhões de pixels e um nível de detalhe que o próprio Leonardo jamais poderia ter imaginado. Os dados da varredura Hyperspectral estão atualmente arquivados. O que está acontecendo no laboratório de Rossi é o próximo passo lógico. Alimentar essas digitalizações de alta resolução existentes em uma rede neural treinada especificamente na escrita espelhada de Leonardo e em seu vocabulário codificado em cadernos. Não se trata de inventar a tecnologia de imagem, mas sim de aplicar uma nova perspectiva a dados já disponíveis. A tecnologia está operacional. A única peça que faltava até agora era um sistema capaz de distinguir inscrições intencionais de 5 séculos de danos no gesso. Essa é a peça que o laboratório de Rossi construiu. Dia 19. Nas 2 primeiras semanas, o sistema não produz nada de notável, apenas artefatos de imagem degradação do gesso e ruído de fundo. Rossi bebe café demais e dorme no catre no canto do laboratório mais noites do que em casa. Depois de 8 anos defendendo essa metodologia, ela começa a se perguntar: e em silêncio se não levou sua carreira para um beco sem saída muito caro. Então, no dia 19, o sistema detecta uma anomalia. Cada linha na arquitetura das tapeçarias ao teto, com caixotões, converge precisamente para um único ponto: o templo direito de Cristo. Um conjunto de marcas tênues em uma seção da parede diretamente atrás de Jesus. A mesma mancha escura que ela observava há semanas, convencida de que havia algo ali, mas incapaz de provar. Não eram pinceladas, nem rachaduras no gesso, nem qualquer artefato que ela tivesse visto em uma década, fotografando danos em afrescos, mas algo completamente diferente. AEA classifica as marcas com 67% de probabilidade de serem escritas intencionais.
Esse número pisca. Vermelho no monitor dela. Não conclusivo ainda não, totalmente definitivo, mas o suficiente para iniciar uma discussão acalorada. Rossi pega o telefone e liga para Marco Ferretti. A discussão. Ferretti, o especialista sênior em imagens da equipe, chega ao laboratório de Florença antes do amanhecer com o mesmo sobretudo que usa todos os invernos há uma década. Ele dá uma olhada na área sinalizada e cruza os braços. Eflororesistência, diz ele secamente. Depósitos minerais infiltrando-se no gesso. Ele já viu isso 100 vezes. Não significa nada. Rossi discorda. Ela mostra uma comparação na tela dividida. As marcações sinalizadas ao lado de uma amostra da escrita espelhada de Leonardo do Codice Arundel. Os padrões curvos são desconfortavelmente semelhantes. O espaçamento entre as marcas é muito regular. A fluorescência não forma um espaçamento consistente entre as letras, ela diz a ele. Não se repete em intervalos previsíveis, em diferentes seções de uma parede. Fetti não cede. Tinta de 500 anos não preserva mensagens ocultas. Estamos vendo o que queremos ver. Isso é viés de confirmação disfarçado de dados. A discussão se acirra. Um pesquisador júnior sai discretamente da sala. A equipe se divide ao meio. Metade acredita que está perseguindo fantasmas em gesso deteriorado. A outra metade pensa que pode estar diante da descoberta artística mais significativa dos últimos 100 anos. Não há meio termo. Ou Rossi passou 8 anos construindo um instrumento que finalmente funciona, ou passou 8 anos construindo um instrumento que encontra padrões no ruído. Às 3h da manhã, o laboratório está vazio. Rossi está sozinha. Ela abre uma segunda imagem escaneada de uma seção diferente da parede. Uma que a IA ainda não identificou e começa a inseri-la manualmente na rede. Seu café esfriou. A carta de rejeição de 2016 ainda está pregada acima de sua mesa, onde permanece há 8 anos. Ela não a lê. Ela não precisa. O monitor atualiza. Uma nova pontuação de confiança começa a ser calculada. 72 horas. A rede neural processa seções adicionais do mural. As regiões sombreadas sob a mesa, os arcos de pedra ao fundo e as dobras profundas nas vestes dos discípulos. E o mesmo tipo de marcas continua aparecendo não em todos os lugares, não aleatoriamente, mas em locais específicos recorrentes sempre nas zonas mais escuras e menos examinadas. As regiões exatas onde uma camada oculta de texto teria menos probabilidade de ser perturbada pelo pincel de restaurador ou detectada a olho nu. Agora, reflita sobre isso por um instante. Ele escolheu onde escondê-los. Selecionou as partes da composição pelas quais os olhares futuros passariam rapidamente. As sombras atrás dos discípulos, os pontos de fuga arquitetônicos que desviam o olhar em vez de atraí-lo para as dobras do tecido, onde a superfície pintada é mais densa. Ele compreendeu isso 5 séculos antes que alguém pudesse provar. Exatamente onde na parede o olhar humano não se deteria. Os índices de confiança da EA sobem para 71%, 78%, 83%. Formas individuais de letras se resolvem na tela. Caracteres invertidos, consistentes, com escrita espelhada. O sistema os compara com a caligrafia conhecida de Leonardo no Codice Arundel, e a taxa de correspondência continua aumentando. Palavras isoladas emergem do ruído visual. Umbra, sombra verita verdade, trimento traição. Ferretti para de discutir. Ele não anuncia que está convencido. Ele coloca de lado a impressão que estava segurando há 1 hora, tira os óculos e esfrega os olhos. É nesse momento que o silêncio vindo do cético mais vocal da sala diz a Rossi tudo o que ela precisa saber. Eles não estão olhando para depósitos minerais. Estão olhando para a caligrafia de Leonardo escondida sob a pintura mais famosa da Terra. E a IA só terminou de escanear 12% da superfície a espiral. É aqui que a coisa fica realmente estranha. A IA não encontra apenas palavras isoladas. À medida que mais seções são processadas, os fragmentos começam a se conectar uns aos outros. Frases curtas se formam depois frases mais longas, e elas não são colocadas aleatoriamente.
O sistema detecta um padrão estrutural, uma espiral que se origina na mão direita de Jesus e se expande para fora, passando por cada discípulo em sequência. O posicionamento segue proporções consistentes com a proporção áurea, um princípio matemático pelo qual Leonardo era notoriamente obcecado e que estava presente em todas as suas composições, do Homem de Vuvia à Mona Lisa. As palavras não estão apenas escondidas na pintura. Elas estão arquitetonicamente entrelaçadas nela. Fazem parte da geometria, fazem parte da própria composição. A IA não está procurando por decoração. Trata-se de encontrar um documento. Um documento que Leonardo incorporou à estrutura de sua obra mais pública, confiando sua preservação à matemática do universo. A primeira frase totalmente coerente surge na parede logo atrás de Jesus. Quando o sistema a traduz do dialeto florentino arcaico de Leonardo Lessi. Toda fé se desvanece quando a luz revela a mão do homem. Rossi a lê em voz alta no laboratório. Ninguém reage imediatamente. Leva alguns segundos para que o peso daquilo se faça sentir. A frase sugere que aquilo que as pessoas reverenciavam como divino poderia, na verdade, ser uma construção humana. Que a própria fé poderia se dissolver no momento em que fosse examinada sob a luz adequada. Em uma pintura que retrata o momento fundamental do sacrifício cristão, que ficava pendurada na parede de uma igreja onde monges faziam suas refeições por séculos, isso não era pouca coisa. A obra-prima de Leonardo da Vinci foi concebida para ser vista por monges durante o jantar mas por trás de sua composição serena. Reside um mundo de simbolismo, ciência e inovação audaciosa. A Mensagem é uma bomba silenciosa, mas ainda assim é apenas uma frase. Pode ser um pensamento perdido, um fragmento que de alguma forma se infiltrou na composição, uma coincidência disfarçada de texto, ainda não um padrão. Então, a IA sinaliza a segunda inscrição. Mais mensagens. Perto da sombra do escaroto de Judas, a rede extrai outra linha da escuridão. Quem come com a verdade não se trairá. Uma terceira aparece sob Pedro. A força sem entendimento é cega. Perto de Tomé, o apóstolo, que, como se sabe, duvidou da ressurreição até tocar nas feridas. Outra linha de raciocínio resolve questionar não o pecado, mas o caminho para a clareza. Cada mensagem está ligada a um discípulo específico. Cada uma reformula a identidade bíblica dessa figura, através de uma lente de razão, em vez de fé. E aqui está o ponto principal. Essas mensagens não soam como ataques à religião. Elas soam como convites desafios ao espectador para pensar, não apenas acreditar. Leonardo está incorporando toda uma estrutura filosófica na própria pintura. Uma visão de mundo que coloca a investigação humana em pé de igualdade com a revelação religiosa. Uma mensagem oculta sobre a humanidade, escrita na voz de um homem que não podia dizê-la em voz alta e sobreviver. Agora reflita sobre isso, porque esta é a parte que realmente paralisou a sala. 250 anos. Depois de Leonardo ter largado o pincel, Voltaire escreveria sobre a liberdade de pensamento. Dido compilou a enciclopédia, monumento à razão em detrimento da revelação. Rousseau, Hume e Kant reformularam os fundamentos intelectuais do mundo ocidental e conduziram a civilização europeia ao iluminismo. Tudo aquilo que aqueles homens defendiam, tudo aquilo pelo que o iluminismo lutou para estabelecer. Leonardo já havia codificado numa parede de uma represa em 1497. Embora ainda faltassem um quarto de milênio para o seu nascimento, Leonardo não estava à frente de seu tempo. Ele operava fora dele. E a IA simplesmente extraiu a evidência da tinta, a acusação. Então a IA descobre algo que muda completamente a atmosfera da sala. Na seção inferior direita do mural enterrada, sob múltiplas camadas de tinta, perto dos pés dos discípulos, o sistema monta uma passagem mais longa. Aqueles que detêm o poder enterrarão a verdade sob a pedra, até que os olhos do futuro a descubram. Isso não é mais filosofia. É uma acusação direta,
contra instituições que suprimem o conhecimento. E não parece ser dirigida aos contemporâneos de Leonardo. Parece ser dirigida a quem quer que eventualmente a leia, ou seja, nós. Ferretti, que mal falou nos últimos dias, finalmente quebra o silêncio. Ele sabia, diz ele, em voz baixa. Ele sabia que alguém acabaria por encontrar isto. Estava a escrever para o futuro. Imagine a cena Leonardo no andaime, numa fria fábrica em Milão, em 1497, pintando por cima de suas próprias palavras secretas, sabendo que ninguém vivo em seu século jamais as veria. Os sacerdotes que jantavam sob o mural jamais leriam a mensagem escondida atrás do Cristo que veneravam. Seus próprios amigos, seus próprios mecenas, seus próprios aprendizes passariam pelo muro 1000 vezes e veriam apenas a superfície. Ele escrevia para um público que não nasceria por 500 anos, confiando apenas na fé em mentes futuras. Que alguém eventualmente viria procurá-lo. Que alguém construiria uma ferramenta capaz de lê-lo. Que uma pessoa ainda não concebida teria a coragem de publicar o que encontrasse. A IA apenas lhe deu razão. E não acabou por aí. Vindicação. As mãos de Rossi estão tremendo. Não de medo, mas de algo mais próximo da adrenalina, misturada com incredulidade. Ela estudou a obra desse homem por 22 anos. 22 anos de artigos, palestras em conferências e pedidos de financiamento, argumentando que a arte de Leonardo continha camadas de significado que os estudos existentes mal haviam explorado. Colegas chamavam suas teorias de românticas. A avaliação por pares, de 2016, que permaneceu acima de sua mesa por 8 anos, descreveu sua hipótese como imaginativa, mas sem respaldo em evidências materiais. Metade rancor, metade combustível. E agora, bem diante dela, em um monitor brilhante, as evidências estão se materializando letra por letra. Ela não está apenas testemunhando uma descoberta. Ela está vendo toda a sua carreira ser vindicada ou destruída, dependendo se as descobertas passarem pela revisão por pares. E, em algum lugar, no fundo da sua mente, ela também sabe que se as traduções se confirmarem seu nome, estará prestes a ser associado a um dos anúncios mais explosivos, culturalmente, do século XXI. Ela ainda não sabe se isso é uma dádiva ou uma maldição. A camada mais profunda vem por último. Sob o pigmento original da túnica de Jesus, tão tênue que apenas imagens hiperespectrais de resolução máxima conseguem detectá-la. A IA decifra uma inscrição final. A verdade não pertence aos santos, mas àqueles que a buscam em silêncio. Rossi a lê. O laboratório permanece imóvel. Então o sistema faz algo que ninguém na equipe programou explicitamente. Ele reúne cada frase recuperada, em sequência, seguindo o padrão espiral do centro para a borda, e revela uma declaração unificada. Uma única frase contínua que permeia os 12 discípulos, emergindo apenas quando lida na ordem geométrica ditada por Leonardo, com a disposição de suas figuras. A fé sem razão é o sono da verdade, e aqueles que despertarem verão o que era proibido. Rossi coloca a cabeça entre as mãos e ri. Uma risada curta, ofegante, um tanto desequilibrada. Ela entende exatamente o que essa frase significa, e entende exatamente o que acontecerá quando o mundo a ouvir. O laboratório tem aproximadamente 72 horas antes que alguém vaze os dados. O que isso realmente muda, se as descobertas se confirmarem sob verificação independente, significaria que a Última Ceia nunca foi puramente uma pintura devocional. Era uma obra de dupla função. Uma encomenda pública que, à primeira vista, cumpria um contrato religioso e, por baixo, um ato privado de rebeldia intelectual. Uma mensagem oculta sobre a humanidade dentro de um ícone de fé. E isso não se limita a esta pintura. Se Leonardo escondeu um texto aqui, será que o escondeu também na Mona Lisa, na Virgem das Rochas, na Adoração Inacabada dos Magos? Todas as telas de Leonardo, em todos os museus do mundo, precisariam ser digitalizadas novamente.
E aqui está a questão que a comunidade científica ainda não está preparada para abordar abertamente. Se Leonardo da Vinci estava disposto a esconder um manifesto filosófico dentro da obra religiosa mais pública de sua época, quantos outros mestres da Renascença faziam o mesmo? Quantas telas expostas no Louvre, no Uffizi e no Prado, neste exato momento, carregam argumentos codificados que nenhum olho humano jamais viu? A Última Ceia pode não ser a exceção. Pode ser a primeira rachadura em uma parede. A reação. As descobertas se tornam públicas primeiro por meio de um preprint vazado, depois por meio de uma onda de cobertura da mídia internacional. A reação é exatamente tão caótica quanto Rossi previu. O professor James Whitfield, historiador do Renascimento em Cambridge, aparece na BBC em 48 horas. Ele surge como uma mancha de café na gola e o olhar ligeiramente atordoado de um homem que foi acordado por um produtor 4 horas antes. Ela considera esta a mais significativa reinterpretação de uma grande obra de arte, desde que a análise por raios-x revelou as pinturas ocultas de Picasso. A estrutura espiral e o alinhamento da proporção áurea tornam a deterioração aleatória praticamente impossível como explicação. Ele afirma que não se obtém precisão matemática por meio da lixiviação de minerais. A natureza não se expressa em dialeto toscano. A resposta do Vaticano chega 3 dias depois. Uma declaração cuidadosamente elaborada. Do Pontifício Conselho para a Cultura reconhece a notável conquista tecnológica, mas alerta contra conclusões precipitadas que possam deturpar o legado espiritual da arte sacra. Nos bastidores da declaração, o clima interno é consideravelmente menos diplomático. Segundo relatos, cardeais de alto escalão descreveram as descobertas como uma provocação da mídia disfarçada de pesquisa acadêmica. Pelo menos um historiador de arte ligado ao Vaticano confidenciou a colegas que se as digitalizações forem autênticas, a Igreja terá que repensar toda a sua relação com o mecenato renascentista desde a base. Em Milão, cerca de 300 manifestantes se reuniram em frente à igreja de Santa Maria delle Grazie no primeiro sábado após a divulgação da notícia. Metade exigia que as digitalizações originais fossem tornadas públicas. A outra metade carregava cartazes com os dizeres: "Deixem a Última Ceia em paz". E a fé não é um conjunto de dados. A polícia italiana abriu caminho até a entrada, mas imagens de policiais entre os manifestantes e a pintura mais famosa do mundo viralizaram em poucas horas. Um protesto menor, porém mais ruidoso, eclodiu no Museu Uffizi, em Florença, onde manifestantes bloquearam a entrada principal por 6 horas, obrigando o museu a redirecionar os visitantes para uma galeria lateral. Em Roma, um grupo de estudantes de teologia realizou uma vigília à luz de velas na Praça de São Pedro, não em protesto contra a descoberta, mas sim pedindo publicamente por um diálogo em vez de uma guerra cultural. Online, a reação é mais intensa. A hashtag DaVinciDecoded foi a tendência global por 11 dias consecutivos. Teóricos da conspiração afirmam que as mensagens provam que Leonardo fazia parte de uma sociedade secreta. Comentaristas ateus aproveitam as descobertas como prova de que as maiores mentes da história sempre duvidaram da religião organizada. Comentaristas religiosos rebatem, afirmando que uma leitura especulativa de IA sobre gesso degradado está sendo tratada como verdade absoluta, o que, segundo eles, é profundamente irônico. O cético que mudou de lado. Então, algo aconteceu que ninguém na equipe previu. Ferretti, o homem que passou os 2 primeiros dias zombando da descoberta e chamando-a de viés de confirmação, mudou repentinamente e não discretamente completamente. Em uma entrevista ao jornal La Repubblica, ele fez uma declaração que instantaneamente alterou o rumo das conversas em toda a Europa. As pessoas têm medo porque pensam que isso mina a fé. Ele disse que não. Isso revela que para Leonardo verdade e fé nunca foram inimigas. Ele acreditava que a verdade jamais deveria ser sacrificada para proteger a autoridade.
Isso não é antirreligioso. Isso é profundamente moral. A sala ficou em silêncio quando a entrevista foi ao ar, porque não vinha de um crente. Vinha do cético mais ferrenho da equipe. O mesmo homem que mais se esforçou para refutar as descobertas agora se tornava seu maior defensor. E as pessoas perceberam. Quando as tomografias foram finalmente divulgadas ao público, era o rosto de Ferretti, estampado nas primeiras páginas dos jornais da Itália, França e Alemanha. Suas palavras se tornaram manchete. Então, a equipe fez uma jogada ainda mais arriscada. Divulgaram tudo. Cada digitalização. Cada pontuação de confiança. Cada tradução por IA. Sem segredos. Sem arquivos bloqueados. Sem dados ocultos. Eles abriram todo o projeto para revisão independente, por pares, e convidaram o mundo a questioná-lo. Em poucas semanas, grupos de pesquisa independentes do MIT, da Universidade de Amsterdã e da Universidade de Kyoto chegaram à mesma conclusão. As marcas sob a última ceia eram estatisticamente inconsistentes com danos naturais no gesso. O debate mudou da noite para o dia. As pessoas pararam de questionar se a escrita oculta era real. Agora, a questão se tornou muito mais perigosa. O que Leonardo realmente quis dizer? E quem decide isso? Porque talvez a última ceia nunca tenha sido apenas uma pintura. Talvez fosse uma cápsula do tempo. Leonardo sabia que seu mundo não estava preparado para certas ideias. Em sua época, questionar a autoridade poderia ser fatal. Então, em vez de falar abertamente, ele escondeu sua mensagem dentro da pintura religiosa, mais famosa do mundo, confiando que um dia o futuro seria capaz de desvendá-la. E 500 anos depois, esse futuro chegou. Uma máquina treinada para reconhecer a caligrafia de Leonardo tornou-se a chave que desvendou o segredo. O que foi descoberto não foi uma assinatura ou uma piada escondida na tinta. Foi uma mensagem sobre a própria humanidade, sobre o direito de questionar sobre o pergo, de permitir que instituições poderosas controlem a verdade, sobre a responsabilidade de buscar conhecimento, mesmo quando isso ameaça crenças confortáveis. Leonardo acreditava que um dia a humanidade estaria finalmente pronta para ouvir essas palavras. Ele apostou sua maior obra-prima nisso. E 5 séculos depois, a aposta pode ter valido a pena, porque a mente com a qual Leonardo se dirigia nunca foi a de sua própria geração. Foi a nossa. Por 500 anos, nenhum ser humano conseguiu ouvir o sussurro escondido dentro daquela parede. Até agora, até que uma máquina se tornou silenciosa o suficiente para isso.